Atividade total, foco, força e fé. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Positividade total, foco, força e fé. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Bom dia, seja bem-vindo a mais um encontro da nossa Quinta do Diabetes. Seja muito bem-vindo todos. Meu nome é Irlena, para quem ainda não me conhece, tem muita gente nova chegando aqui na nossa tribo, no Diabetes Tipo Controlada, nossa tribo DTC, e é um prazer receber todos, cada pessoa que se junta à nossa tribo e consegue trazer outras pessoas também para participar, para a gente fazer esse trabalho de formiguinha, que é a educação em diabetes, com o objetivo de melhorar o controle sim da glicose, mas é muito mais do que isso. É você trazer melhora da qualidade de vida, melhora da saúde, tá? Então, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a descomplicar o diabetes e viver uma vida sem restrições. Na live de hoje, nós vamos falar sobre um tema importante que muitas vezes as pessoas não dão tanta importância, né, para isso, um tema importante, não dão importância, que é quais são as 5 características mentais, então é de mentalidade que nós vamos falar hoje, que para se ter um DTC, para se ter um diabetes tipo controlado, tá? Muito a gente vê essa evolução. Hoje a evolução dentro do tratamento medicamentoso, dentro das pesquisas em relação ao diagnóstico do diabetes, em relação aos medicamentos utilizados, é muito grande. Existe um incentivo muito grande para isso. Porém, a gente observa que esse tratamento de como cuidar do diabetes, a educação em diabetes, como se ter um comportamento saudável em relação ao diagnóstico do diabetes, é, é pouco falado. É pouco falado e isso compõe o alicerce da casa dentro do tratamento. A casa, se a gente não faz um bom alicerce, o prédio, se a gente não faz uma boa fundação, por mais bonito e belo que esteja, né? Por mais medicações modernas que você esteja usando no controle do seu diabetes, se não tiver uma fundação bem feita, um alicerce bem feito, a coisa desanda, né? Os medicamentos não funcionam, você não consegue controlar o peso, você não consegue controlar a sua glicose. Então, a gente trabalhar comportamento e mentalidade dentro dos cuidados do diabetes, dentro desse alicerce da casa que a gente precisa fazer para que o restante, né, todos os outros pilares funcionem da maneira que a gente quer e gostaria, é fundamental. Tá? Então, é de extrema importância. Essas características mentais são 5. Nós vamos falar sobre 5 características mentais que vão lhe ajudar a alcançar suas metas de glicose, a alcançar o diabetes tipo controlado. E algumas pessoas podem pensar, mas que besteira, que blá 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 é esse, né? Isso não funciona para mim, eu não consigo, né? Eu não vou dar conta, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, não sei se você já conhece. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Então, se você sofre da síndrome de Gabriela, talvez essa live não seja para você. Ou talvez, se você quer melhorar esse comportamento, é justamente para você que a gente está falando, para que você evolua, para que a gente possa sim mudar de opinião, para que a gente consiga trazer essa melhor aceitação, essa autoaceitação e essa melhora nesse alicerce da casa dentro dos cuidados do controle do diabetes. Tá? Então, quando a gente tem uma opinião formada, e a gente pode ter opiniões sobre muitas coisas e tá tudo bem, né? Mas a gente ouvir, absorver, entender o nosso contexto e poder mudar de opinião, poder sair de uma zona de conforto, que muitas vezes não é tão confortável assim, nos ajuda a impulsionar esses cuidados com a glicose, porque educação em diabetes, tá?
Mudança de comportamento e mentalidade é a base, é o alicerce da casa dentro desses cuidados, dentro desse controle. Então, nós vamos falar sobre cinco comportamentos, 5 características mentais que vão lhe ajudar nisso. A primeira característica, que é muito importante, é coragem. É você ter coragem para agir no quê? Na presença do medo. Porque o medo é algo muito presente dentro da nossa mente, dentro do nosso dia a dia. E nos cuidados do diabetes, existe muito medo relacionado. Medo de não dar conta, medo de usar insulina, medo das complicações, medo de morrer cedo e deixar as pessoas que ama, medo de não engravidar, de não conseguir trabalho, enfim. Qual o medo que lhe aflige dentro do controle do diabetes? Às vezes são vários, tá? E tá tudo bem também. A questão não é a gente não ter medo, é a gente conseguir superar, é a gente conseguir dar um passo além para poder superar esse medo, mesmo, né, praticando essa característica que é a coragem, e todo mundo tem ela dentro de si, tá? Basta a gente fazer o quê? Botar em prática, botar em ação. Porque a melhor maneira da gente superar qualquer medo que a gente tenha é a gente agir em cima desse medo, com pequenos passos, com pequenos atos que você consiga praticar aí no seu dia a dia, já é a melhor maneira de superá-lo. Então a coragem, Mário Cortella fala, né, grande pensador aí, estudioso brasileiro, a coragem não é a ausência de medo, tá? A coragem é você ir com medo mesmo, tá? Porque o medo ele está sempre presente e a melhor maneira da gente superar isso. E para você ter coragem, você precisa desenvolver essa característica mental dentro de você. É uma construção, não é algo que você, às vezes, fulano é muito corajoso, ciclano é muito... Não, ele desenvolveu, é uma habilidade que você consegue desenvolver e praticá-la, sim, no dia a dia, tá? E tá tudo bem se às vezes você fica paralisado por um tempo, porque às vezes o medo ele nos paralisa em muitas atitudes. E tá tudo bem se isso acontece, porque uma das outras características que é importante você ter para ter o diabetes tipo controlado é o quê? É o ambiente em que você convive. Então, a primeira é você ter coragem e a segunda é ter um ambiente favorável para isso, é você buscar essa ajuda. Quando você tem um ambiente que te favorece dentro do controle da glicose, as pessoas te incentivam, né? Você não é apontado, você não é recriminado, você não é discriminado por conta de ter o diabetes, você consegue ter essa ambientação favorável ao seu controle. Você consegue ter liberdade para pedir ajuda quando você tá com medo de alguma outra coisa, para conversar. O simples fato de você conversar com alguém, com algum amigo, com algum familiar seu, sobre alguma adversidade, sobre algum medo que você enfrenta no seu dia a dia, é algo que te alivia a mente, que traz oportunidade, que te traz a opinião de outra pessoa para que você consiga também estabelecer essas conexões saudáveis, né? O ambiente ele precisa ter conexões saudáveis, ele precisa ter pessoas que pensam positivo, que te impulsionem para frente, tá? Eu tenho uma aluna do nosso curso do diabetes tipo controlado, do nosso método, né, do DTC, que ela não tem esse ambiente favorável em casa. E ela me fala assim, doutora, toda vez que eu penso em desistir, toda vez que eu tô em baixa, né, toda vez que as coisas não estão funcionando, ela diz que vai lá e assiste a primeira aula, a aula de boas-vindas do curso. E isso a incentiva a seguir, né, nesses altos e baixos que são normais de acontecer, que acontece aí não só dentro do controle da sua glicose, mas dentro do ambiente de trabalho, da sua vida pessoal, de casamento, de criação de filhos, enfim. A gente tem todo um contexto que influencia isso. E ela diz assim, aí eu vou lá e assisto a primeira aula do módulo, do curso, né, de aula de boas-vindas, e aí me incentivo e sigo. Então, assim, criar esse ambiente, ter esse ambiente favorável para você em casa, você pedir ajuda, tá? Você ter a humildade de pedir ajuda, de dizer eu estou precisando de você, eu te amo, me apoia, né? Pedir apoio, olha só, pedir apoio,
né? Pedir apoio, pedir ajuda é uma característica que a gente precisa ter em muitos momentos da nossa vida. E quando se fala do controle do diabetes, né? Quando se fala do controle do diabetes, não é que os seus familiares, e o nosso curso também serve para isso, não é que os seus familiares eles vão ter talvez o mesmo conhecimento que você tem em relação à condição, em relação ao diabetes. Mas um mínimo de conhecimento, um mínimo de entendimento, de empatia em relação a você que é portador do diabetes, para ter esses cuidados necessários, isso é importante demais. Isso te alivia, isso te ajuda, às vezes, a escapar de situações emergenciais, por exemplo, às vezes quando se tem hipoglicemia. Alguns casos de hipoglicemias são muito graves, né? São casos de hipoglicemias graves, onde a pessoa perde a consciência, em alguns casos. E essa perda de consciência, quem é a primeira pessoa que vai ajudar? A pessoa que está com você dentro de casa, a pessoa que convive dentro desse ambiente. E aí, se ela não souber o mínimo necessário para agir nesse momento, aí pode desandar e pode evoluir para uma situação muito delicada. Então, é importante que esse ambiente no qual você convive te ajude, né, nesses cuidados em relação ao controle do diabetes. E essa é a segunda característica do diabetes tipo controlado. A terceira característica, tá? Hoje eu vou falar o conteúdo e depois eu vou responder umas perguntinhas da caixa de perguntas que me deixaram ontem. São perguntas bem interessantes. Fique aí que vocês vão gostar de ouvir. A terceira característica é o quê? É você ser treinável. Como assim, doutora? Ser um atleta do diabetes. Como que um atleta ele faz? Todo dia ele vai lá com consistência, com persistência, né? Ele vai lá e treina um pouquinho. E você, quando é um atleta do controle do seu diabetes, todo dia você aprende, você pode aprender algo novo, você pode desenvolver essa característica, essa inteligência aprendedora, né, que é uma das inteligências, uma das habilidades aí do futuro que a gente precisa desenvolver no presente, tá? A gente fala habilidade do futuro, mas é para a gente desenvolver já. Então, você entender que tirar aquele bloqueio do eu já sei, eu já sei, isso aí não, é muito simples, né? Às vezes, o simples pode ser a melhor solução, em muitos casos. É aquela coisa que a gente fala. Não, às vezes não é querer fazer um cappuccino, que é mais, é mais difícil, é uma receita mais elaborada. É fazer o café com leite. Tá? Fazer o café com leite, ser simples nas atitudes, né? E você ter essa curiosidade, ter esse entendimento de que aprender, essa inteligência aprendedora, um pouquinho de alguma coisa, de qualquer coisa que você possa desenvolver dentro dessa habilidade aprendedora para a educação em diabetes. E a educação em diabetes, ela é contínua, ela é um caminhar. Ela não é algo que você, para mim também, como médica e estudiosa do assunto, né, a gente todo dia aprende algo novo. Tá? Eu aprendo muito com as perguntas que às vezes as pessoas me fazem aqui, vocês me fazem aqui pela internet, no consultório, nos congressos, nos cursos que a gente participa, porque tá sempre algo acontecendo, algo modificando, algo se atualizando dentro dos cuidados do diabetes e a gente precisa se adaptar e precisa exercitar essa característica de ser treinável, né? De ser treinável é você ouvir, você buscar primeiro a informação, ser proativo dentro desse processo dos cuidados do diabetes, entender, captar aquela informação, mesmo que seja um pouquinho de alguma coisa a cada semana ou todo dia, alguma informação que você colha de sites e de pessoas confiáveis também, isso é importante, tá? Porque existe muita coisa. A internet, ela é um mundo, né? A internet hoje é um mundo de informações que a gente, na palma da mão com o celular ou no computador, a gente pode colher informações de várias áreas, de tudo, né? Tudo tem na internet, tudo que presta, o que não presta tem na internet. E você também saber filtrar isso é algo muito importante. Um site que eu sempre recomendo, né, para as pessoas portadoras de diabetes é o site da Sociedade Brasileira de Diabetes.
Lá tem a área para profissionais da área da saúde e tem a área para as pessoas, para o público leigo também, que quer informação, que quer esse cuidado a mais, que quer desenvolver essa característica, essa habilidade, né, de ser treinado, essa habilidade aprendedora. Então, busque informações em sites, em pessoas que vocês confiem na internet, para que vocês possam também colher essa informação da maneira correta. Tá? Isso é muito importante. Educação em diabetes é algo que liberta. Você se conhecer, você conhecer as características, você aprender sobre a sua condição e se conhecer, conhecer o seu corpo, como que ele reage, como que ele está em constante desenvolvimento e te falando, ó. O corpo, ele fala muita coisa pra gente e a gente dá essa atenção ao que o nosso corpo nos fala, é algo que ajuda nos cuidados com a glicose e a gente precisa dar essa atenção sempre, tá? Então, nós já falamos de 3 características aqui importantes: coragem, ambiente e ser treinável, ser um atleta aí dos cuidados com o diabetes. A 4ª característica do diabetes tipo controlado é o quê? É você ter foco nesses cuidados. Aprender a dizer não para as coisas que não te fazem bem, para as situações que você às vezes não pode resolver, porque tem muita coisa que está no nosso controle, mas a gente tem muita coisa que a gente quer resolver que não está no nosso controle, não está no nosso dia, no nosso controle, a gente não pode mudar. O que a gente pode fazer, às vezes, é orar, é rezar, é botar os nossos pensamentos positivos em cima daquilo, mas a gente dá atenção, saber dizer não e sim para as coisas que você pode modificar no seu comportamento, no seu dia a dia e nos cuidados com as pessoas mais próximas a você, nos cuidados com as pessoas que você quer prestar esse auxílio, é fundamental, tá? Porque às vezes a gente se estressa e se desilude com a política, com o Covid, com a guerra, né, que está acontecendo agora, infelizmente, mas que a gente não tem o poder nesse momento de, isso não está no nosso controle. Então, o que está no seu controle? Pense aí, o que está no seu controle, no seu dia a dia, para que você melhore a sua saúde? Você ir fazer uma caminhada, tá no seu controle? Tá. Você colher seus exames, frequentar o seu médico regularmente, a sua endócrina de confiança, está no seu controle? Tá. Você gerenciar o seu estresse, né, trazendo autocuidado, praticando atitudes, tendo um hobby para o seu dia a dia, está no seu controle? Tá. Você filtrar informações, não ficar 24 horas assistindo notícias ruins que te fazem mal e que te tiram o sono e que você, às vezes, descontrola esse emocional e vai comer coisa a mais no que não deve. Isso daí está no seu controle, filtrar as notícias ruins? Também tá. Então, assim, vamos ter a atenção, vamos ter o foco, né, naquilo que está no nosso controle, tá? Porque o que não tá, a gente não pode resolver. E a gente filtrar isso daí é muito importante no dia a dia. Então, se comprometa com você, tá? Crie essa autorresponsabilidade de entender que você é o principal especialista em você, você é que pode assumir esse comando do controle da sua glicose, do controle do seu diabetes, buscar ajuda sim, porque não, né? Que a gente está falando aqui, já falamos uma das características do diabetes tipo controlado é você aprender e ter a humildade de pedir ajuda, mas você é o principal responsável. Então, essa autorresponsabilidade que a gente precisa ter nos cuidados com a glicose, na nossa vida como um todo, nos ajuda a gente a se impulsionar, a gente seguir em frente e trabalhar as coisas que estão no nosso controle. O primeiro passo para isso é a gente tomar a decisão de cuidar. Tomar a decisão de cuidar do diabetes, essa aceitação, que é um dos 3 A's que a gente trabalha no nosso método DTC, do nosso curso online, é a aceitação, é você tomar a decisão de se cuidar, é o primeiro passo para alcançar o diabetes tipo controlado. E ninguém pode decidir por você, só você pode decidir para alavancar a sua vida, alavancar, buscar, alcançar, fazer, né? É aquela coisa do ser, você precisa ser saudável, fazer e ter atitudes
de uma pessoa saudável para alcançar saúde, né? Para ter saúde. E não o contrário, a gente não precisa ter, a gente muitas vezes quer ter para depois fazer e ser. Não, a sequência é essa, é você ser saudável, você praticar, fazer atitudes saudáveis para você ter sim uma saúde equilibrada que você merece e que todos nós queremos ter. Quem não quer ter saúde? Todo mundo quer ter, todo mundo, né? Quer ter saúde. E um detalhe fundamental dentro do conceito de saúde é a gente entender que saúde não é ausência de doença, tá? Então, você que é portador do diabetes, você pode sim ter muito mais saúde do que uma pessoa que não tem o diabetes. Você já pensou sobre isso? Muitas vezes, quando chega o diagnóstico do diabetes, para as pessoas, e todo mundo tem seu tempo em relação a isso. Alguns demoram um dia para aceitar, outros demoram um ano, outros demoram 10 anos, até mais. Outros nunca aceitam esse primeiro passo do controle do diabetes. Mas quando a pessoa é portadora do diabetes, observem que ela, na maioria das vezes, procura ter uma alimentação mais saudável, fazer um exercício, controlar o peso, gerenciar melhor as emoções. Então, traz um processo de melhoria da saúde como um todo, do que aquela pessoa que ainda não está dando importância à saúde. E quando a gente tem uma condição que precisa cuidar desses pilares, a gente foca mais, né? A gente desenvolve essa característica do diabetes tipo controlado. A gente foca mais nessa saúde, a gente foca mais nesses cuidados e a gente, por si só, tem uma saúde melhor, né? Que a gente está falando desse conceito de saúde, que ele é muito amplo e ele não é definido pela ausência de doença em si, do que uma pessoa que às vezes não tem doença nenhuma, mas está ali estressado, está acima do peso, não está fazendo nenhum exercício, a alimentação está muito ruim, e isso independente da idade, tá? Porque a idade ela não é um limitador no controle do diabetes, ela não é um limitador da sua saúde. Inclusive hoje a gente tem uma expectativa de vida muito grande, que é uma coisa que a gente trabalha também, porque às vezes uma das coisas que as pessoas falam, que eu ouço no consultório, às vezes nas redes sociais também, dentro dos cuidados com diabetes, é assim, quando a pessoa ainda não aceitou, né? A pessoa diz, nossa, mas eu vou morrer cedo mesmo, por que eu vou cuidar? Então, eu vou comer, eu vou curtir, né? E como se a curtição fosse realmente desequilibrar a saúde, né? Na verdade, a curtição é maltratando o corpo. Então, isso não é legal, porque o corpo ele é o nosso santuário, né? O nosso templo, que a gente deve cuidar e a gente está sempre com ele. Então, a gente prestar atenção nele é muito importante. Então, a pessoa diz assim, se eu vou morrer cedo mesmo, por que eu vou cuidar desse diabetes? E olha que isso é um pensamento muito limitador, porque hoje a expectativa de vida do brasileiro, ela vai para 70, 75 anos, está em 75 anos. Então, observe que para a gente chegar nesse momento, né, nessa velhice, que a velhice ela traz muita experiência com você, a idade ela traz muita experiência. E a idade ela não está hoje no documento de identidade nosso, não. A idade ela está aqui, ó, na cabeça. A gente observa pessoas que têm mais de 80 anos, aí superativas, e a gente observa um padrão, né? Existe um padrão das pessoas que chegam nos 80 anos, nos 90, que são pessoas que gerenciam melhor o estresse, são pessoas que fazem exercício, são pessoas que controlam melhor essa ansiedade, são pessoas que buscam esse aprendizado contínuo, estão todo o tempo exercitando a mente, aprendendo algo novo, tá? São pessoas que têm bons relacionamentos. Então, assim, observe um padrão que existe dentro dessas pessoas octogenárias que a gente pode e deve construir hoje, né? Não é lá, nunca é tarde para se mudar, mas a plantação que a gente faz hoje é o que a gente colhe lá na frente. Então, se a gente planta batata, a gente colhe batata. Se a gente planta cenoura, a gente colhe cenoura. Se a gente planta saúde, a gente colhe saúde. Então, essa boa plantação, regar, fertilizar, né, dar carinho, dar atenção, você vai colher os bons frutos para a sua saúde, certamente, tá bom? Então, ó, nós falamos, hoje a live sobre as 5 características do diabetes tipo controlado. Então, já falamos sobre
coragem, você ser uma pessoa treinável, ter foco em um ambiente para isso. Nós vamos falar já já sobre a quinta característica. Deixa eu só ver o que as pessoas estão comentando aqui, que já passou um tanto de comentário. Bom dia aí, bom dia a todos que estão dando bom dia, muito obrigada. A Maria falou, depois que eu descobri o seu Instagram, estou adorando tudo que a senhora transmite para mim e para nós. Ô Maria, obrigada, viu? Obrigada aí, que bom que você está gostando, que bom que você está aprendendo bastante, que você está em busca aí de melhora na saúde, viu? Eu fico feliz de estar contribuindo com isso, porque aqui no nosso conteúdo, aqui na nossa tribo DTC, na nossa tribo do diabetes tipo controlado, a gente quer realmente trazer essa mensagem diferente em relação aos cuidados do diabetes, com acolhimento, com humanização, com educação em diabetes e com aceitação, com autoaceitação nos cuidados com a sua saúde, autoaceitação com você, com o ser humano que você é. Muito obrigada, Maria, ótima palestra, muito agradecida. Oh, que bacana, que fico feliz aí. Graças a Deus o meu diabetes está controlado, sofri muito no início, hoje estou feliz, faço caminhada, pedalo e faço pilates, mudei meu estilo de vida total. Olha só que interessante, que exemplo positivo aqui que a Maria está nos dando, que a gente acabou de comentar, né, que a saúde ela não é a ausência de doença. Então veja que quando a pessoa descobre uma doença crônica, como é o caso do diabetes, que hoje a gente sabe que em alguns casos pode ser inclusive reversível, você consegue trazer melhora da qualidade de vida. Não é porque você tem o diabetes, é portador do diabetes, que você não tem saúde. Não, você pode ter uma saúde muito mais equilibrada, sim, baseada nesses pilares, nessa mudança do estilo de vida. E o primeiro passo, como a gente falou, é aceitar, é tomar essa decisão de se cuidar, cuidar de você para que você possa cuidar das pessoas que você ama, desenvolver o trabalho, viver a vida plena, a vida saudável que você merece também. Bom dia e bom dia, verdade, bom dia a todos. Deus me livre de ter um pensamento tão vazio. A Maria falou aqui de alguma coisa que eu comentei. Bom dia, Mona Lisa, Rutileia, bom dia aí a todos. Fico feliz aí que estejam acompanhando a nossa live. Toda quinta-feira a gente faz esse conteúdo ao vivo aqui, esse bate-papo, para que a gente possa interagir. Inclusive, se alguém quiser falar comigo ao vivo, eu sempre digo que pode ficar à vontade, é só clicar ali naquele botãozinho ali que aparece como se fosse uma câmera, que a gente tá aqui para isso, para a gente interagir, para a gente buscar esse conhecimento, né? Esse conhecimento que eu aprendo muito também com todos vocês aí. Isso é muito bacana. Ó, quinta característica, que eu vou já responder, como eu falei, eu vou já responder algumas perguntas que me fizeram na caixinha de perguntas, tá? E isso é importante. Olha, a Catiúcia Sodré, eu eliminei quase 14 quilos e quero mais mudanças. Olha, Catiúcia, parabéns aí, viu? Parabéns por ter tomado a decisão de se cuidar. Parabéns por ter conseguido melhorar o seu peso. Tenho certeza que esses 14 quilos não refletiram só em números na balança, mas refletiram em melhora de qualidade de vida, em melhora da sua saúde. Valorize as conquistas que você já teve dentro dos cuidados aí do seu diabetes, da sua saúde. E, como você está falando, é um processo de melhoria contínua. É um processo de melhoria contínua onde a gente não fica parado. A gente valoriza assim o que a gente conquistou, e isso é fundamental, comemorar. Olha uma coisa importante, comemorar os resultados que a gente tem dentro da nossa vida, dentro do controle do diabetes. A gente precisa comemorar, que às vezes a gente está nessa aceleração tão grande, nessa busca tão grande, assim, às vezes até de conhecimento também, a gente fica com um termo que a gente... hoje existe, né, que é a obesidade mental. É você buscar conhecimento, mas não praticar esse conhecimento. E às vezes quando a pessoa busca o conhecimento, pratica esse conhecimento, tem resultados em relação a isso. A Catiúcia aí que já perdeu 14 quilos, olha só que maravilha. Comemore, tá? Comemore para que você possa ter essa valorização das conquistas que você já teve e seguir em frente nesse processo de melhoria contínua, que a gente já falou logo no início da live, que a educação em diabetes ela é um caminhar, né? A educação em diabetes ela é um aprendizado contínuo,
ela não é algo que você faz e acabou. Não, tá todo dia alguma coisa nova, um aprendizado, um conhecimento, algo diferente que você pode aprender e também ensinar, aprender e repassar. Então, por exemplo, você que está aqui ligada nos nossos conteúdos, nas nossas lives semanais, divulgue esse conhecimento. Fale com a vizinha, fale com o porteiro do seu prédio, fale no ambiente, no trabalho em que você convive, na sua família, sabe? Aprenda e também ensine, porque quando a gente ensina, a gente aprende 1, 2, 3, 10, 1000 vezes, né? A gente aprende mais quando a gente ensina também. Então, é importante a gente divulgar esse conhecimento. A gente vai falar sobre a quinta característica, que é persistência. Persistência. Nós, seres humanos, nós somos muito imediatistas. Então, a gente quer tudo para ontem, né? A gente quer que as coisas se resolvam o quanto antes, né? Da melhor, mais rápido possível, e nem sempre é da melhor maneira possível. Então, a gente ser persistente, e persistência não é você ir martelando ali na mesma coisa, não. Às vezes é você trocar o caminho, trocar o rumo. Não é a velocidade que importa, o que importa é você estar na direção certa nesses cuidados. Então, eu gosto muito daquela analogia dos 3 porquinhos, né? Onde um constrói uma casa de palha, outro constrói uma casa de madeira, e o outro que demora mais, que está ali mais no foco, que está ali trabalhando mais, demorou um pouco mais para construir, mas construiu uma casa de tijolo. Então, o que a gente quer que você construa dentro dos cuidados do seu diabetes, da sua vida, é a casinha de tijolo, com um bom alicerce, com essa mudança de comportamento, de mentalidade, de autoaceitação, de autorresponsabilidade, para que todos isso tudo é o alicerce, né, da casa, para que a gente possa subir as paredes, colocar o telhado, tá? E as paredes e esse telhado, eles constituem os pilares do diabetes tipo controlado, que a gente fala muito detalhadamente no nosso método DTC, inclusive, tá? Eu até estava esquecendo de falar, inclusive na semana do dia 14 ao dia 18, né, nas semanas do dia 14 ao dia 18, nós vamos fazer a jornada, a semana DTC, a jornada do diabetes tipo controlado. São 3 aulas que a gente já vai disponibilizar, falando sobre muitos cuidados, sobre muita coisa que você pode já colocar em prática para poder fazer essa mudança que você quer dentro dos cuidados do seu diabetes. E ao final a gente vai abrir a oportunidade de você entrar na nossa tribo, de entrar na turma, né, na primeira turma que a gente vai abrir no ano de 2022, do método do DTC, a turma do diabetes tipo controlado. Então, você que já se inscreveu, legal, tá? Fique atenta aí no seu e-mail, no WhatsApp, você entrou no grupo. Se você entrou no grupo exclusivo da turma do diabetes tipo controlado, vai receber tudo por lá. Você que ainda não se inscreveu ou que conhece alguém que possa se beneficiar dessa jornada, desse conteúdo gratuito, tá? Isso tudo é gratuito. Quem quiser dar um passo além, que pode entrar depois na turma, tá? Quem não quiser, tá tudo bem também. Então, assim, divulgue, tá? Divulgue para que a gente possa fazer aos poucos esse trabalho de formiguinha aí, tá bom? Então, deixa eu ver aqui a Gilma falando, estava precisando ouvir isso, paciência para construir a casinha de tijolos. É isso aí mesmo, Gilma, sabe? A gente é muito imediatista, então a gente tem casos, e eu me lembro muito de uma paciente que eu atendi, ela já estava há 30 anos sem o controle do diabetes, né? E dentro desse processo de autoaceitação, sem aceitar. E essa paciente, ela queria reverter o diabetes, depois de 30 anos sem cuidar, né? E já com um pouquinho de alteração na vista, né? Da retinopatia diabética. E aí, de forma muito imediata, sem trabalhar a casinha de tijolos, né, dos 3 porquinhos. Então, você que está aí, que faz parte aqui, que acompanha os nossos conteúdos, a gente precisa trabalhar a casinha de tijolos, tá? Não é a casinha de palha, que é mais fácil. A casinha de palha e a casinha de madeira, elas são mais fáceis de serem construídas, né? Elas são mais rápidas,
Porém, quando vem o lobo mau, essa analogia do lobo mau é interessante, mas rapidamente ela se destrói. Então, assim, construir a casinha de tijolos dentro do controle do diabetes, qual é o alicerce dessa casa de tijolos? Comportamento, educação em diabetes, mudança de mentalidade e autoaceitação. Para que você possa, sim, levantar as paredes e botar o telhado aí fica uma casa bem bonita e o lobo mau não destrói não, tá? Olha, a Catiúcia dizendo que já fez a inscrição, legal. A Maria, foi o que eu fiz, mudando meu estilo de vida devagar, um tijolo por vez. Olha só, uma coisa que a gente sempre fala, coloque um tijolo de cada vez. Dê um passo de cada vez, construa um hábito por vez. Tá? Às vezes a pessoa quer mudar tudo de uma vez e não muda nada. Por quê? Porque é muita coisa. Porque a pessoa traça metas que às vezes não consegue alcançar, se frustra, se decepciona e não segue em frente. Então, persistência, que é uma das características do diabetes tipo controlado, a gente construindo a casinha de tijolos, colocando um tijolo de cada vez, isso é muito importante. É simples, mas não é fácil, tá? Não é fácil porque precisa de uma construção. Precisa dessa mudança, precisa desse desenvolvimento, desse autoconhecimento também. Mas quando a gente trabalha isso, é muito mais sustentável, isso vale a pena. Vale a pena você trabalhar a casinha de tijolos dentro do controle do seu diabetes. Vale a pena você ser gentil com você. Vale a pena você trabalhar esse sentimento de autoaceitação, de autoconhecimento, de persistência nos seus cuidados. Porque a glicada de 7 ou menor do que 7, é uma coisa que a gente fala muito, é a de 10 que não, a de 10, 11, 12, que não desistiu. Então, não desistir dos cuidados com o seu diabetes é não desistir de você, é não desistir da sua vida, é não desistir da vida maravilhosa e plena que você precisa ter, quer ter, né? Que você quer ter e precisa nesse momento. Divirta-se, valorize o processo, valorize os cuidados, apaixone-se pelos cuidados com o seu diabetes, porque nesse caminhar, quando a gente se apaixona pelo processo, os resultados eles vêm de forma consistente, eles vêm de forma feliz, porque não adianta também você ter uma glicada lá bonitinho, o controle do diabetes bonitinho, mas com muita restrição, uma pessoa amargurada, uma pessoa que está sempre ali falando mal de si, dos outros e do seu diabetes. Então, assim, persista com o espírito positivo, tá? Com o espírito positivo, porque isso aumenta as nossas conexões nervosas aí, quando a gente trabalha pensamentos positivos, é aquela cascata que a gente sempre fala. Pensamentos positivos geram emoções e sentimentos positivos, geram palavras positivas e geram o quê? Atitudes positivas, tá? Então, tudo começa aqui, ó, do pensamento, viu? Então, 5 características do DTC, do diabetes tipo controlado. Coragem, só pra gente resumir hoje a nossa live. Coragem, foco, ambiente, você ser uma pessoa treinável e você ter persistência nos seus cuidados com a glicose, tá? Então, pense aí em quais características você já tem e valorize isso e faça esse processo de melhoria contínua. Quais características que a gente ainda pode melhorar, porque sempre a gente pode melhorar e evoluir e trabalhar. Esse processo de melhoria contínua é muito importante, tá? E distribua esse conteúdo, envolva outras pessoas, tá? Ajude outras pessoas também nesses cuidados com a glicose, viu? Vamos lá, Mona Lisa, ontem peguei meu exame de glicada, 6,6, tá melhorando, que bacana, Mona Lisa, viu? Então, olha só, glicada de 6,6, glicada controlada, tá? É uma glicada, se você tem o diabetes, já tá dentro do controle, viu? Então, comemore, Mona Lisa, comemore a sua conquista, tá? Não fique, às vezes a gente não comemora, a gente fica, e se fosse se eu pudesse ter uma de 5,5, de 5,8, igual o vizinho me falou ontem que tinha. Não, comemore o que você já conseguiu, olha só que coisa bacana, tá?
A Arineide, doutora, por que temos que tomar bastante água? Olha uma pergunta interessante que a Arineide está falando. Peguei até minha água aqui, olha, Arineide, para tomar. O nosso corpo é 70% líquido. A nossa mente, o nosso cérebro são 76% de líquido, tá? Então, hidratar é um dos pilares do diabetes tipo controlado. Hidratar ajuda você a controlar, sim, a sua glicose, viu? Por quê? Porque a hidratação, ela ajuda os órgãos a funcionarem melhor, tá? Imagina uma coisa que é 70% de água, se a gente não hidrata da maneira correta, desanda. Quando a gente tem, por exemplo, quadros de cetoacidose, que é quando a glicose ela falta, não é? A cetoacidose, ela tem a característica de a glicose estar muito alta, um ambiente muito ácido, mas por quê? Porque falta insulina dentro do organismo. Então, é um quadro que muitas vezes acontece na maioria dos casos, né, em pessoas portadoras de diabetes tipo 1, tá? Mas uma das medidas emergenciais que a gente faz nesse caso é o quê? Hidratação. Hidratação para ajudar nesse equilíbrio, não só hormonal, mas equilíbrio dos sais, dos íons dentro do nosso organismo. Então, hidratar é algo fundamental. Hidratar ajuda em saciedade também para controle de peso, viu? Porque às vezes aquela vontade aquela vontade de comer, que às vezes não é fome, né? De algo específico, sei lá, de um doce, de uma pizza, de um hambúrguer, e tá tudo bem se acontece isso, mas muitas vezes pode ser simplesmente pelo fato de não hidratar. Por quê? Porque a fome, o gatilho dessa vontade de comer se confunde com o gatilho da sede dentro do nosso cérebro. Por isso, se muitas vezes a gente vai lá e toma um copo de água cheio, você distrai com alguma outra coisa, essa vontade de comer passa, porque não era a fome, era a sede. Então, hidratar funciona em saciedade, funciona no controle da glicose, funciona no controle do peso, ajuda, por exemplo, o intestino a absorver os nutrientes de maneira mais equilibrada. Então, assim, é importantíssimo, tá? A hidratação é importantíssima. E como que a gente calcula a quantidade de água que a gente precisa ter no dia? Em geral, você calcula o peso que você tem vezes 35 ml, que dá a quantidade. Por exemplo, a pessoa que pesa 70 quilos, entre 30 a 35 ml, tá? A pessoa que pesa 70 quilos, se ela multiplicar por 3, por exemplo, dá aí 2 litros e 100 por dia. Então, é mais ou menos o mínimo que você deve consumir de água. E eu dou sempre 3 dicas práticas para que a gente possa ter essa atenção maior. A primeira dica é você ter o fácil acesso. Então, você ter aqui, ó, do ladinho. Tá fácil, tornar o correto fácil. Então, compre uma garrafinha, esteja sempre com ela a tiracolo, como a gente tá com o celular também, viu? Então, uma paciente minha comentou, doutora, eu vou tratar a minha garrafinha de água igual eu trato meu celular, debaixo do braço. Debaixo do braço, não vou esquecer. Então, assim, torne fácil. Aqui, ó, tá aqui meu copinho de água, já tô bebendo aqui. Então, torne o ambiente, o acesso à água mais fácil. Outra dica, em vez de toda vez que você for beber água, você beber só 2 dedinhos, você já enche um copo e toma como remédio. Numa água mais natural, que consegue tomar mais. Então, toda vez que você for beber água, que você beber uma quantidade maior, certamente no final do dia você vai ter uma quantidade maior também, tá? E terceira coisa importante é, às vezes, a gente usar a tecnologia a nosso favor. Por exemplo, tem muitos aplicativos que te auxiliam a lembrar, né? Toca lá a buzinha, você programa o aplicativo a cada 2 horas, 3 horas, e você estabelece uma meta de beber água nessa quantidade, e aí toca o aplicativo, você vai lá e bebe. Ele te lembra, né? Ele te lembra, porque às vezes a pessoa é tão corrida o dia que ela tá com a garrafa do lado, ela sabe que precisa beber água, mas quando viu não lembrou. Nem lembrou, no final do dia, ontem mesmo eu atendi uma paciente na telemedicina que ela comentou isso. Ela tem a garrafinha, então ela já está ali com fácil acesso, né? Ela já tem a garrafinha, ela bebe, ela gosta de água natural, ela gosta de água, porque às vezes a pessoa nem gosta de água e tem que ter outros artifícios que a gente vai já comentar, mas ela não lembra de beber água. Então, qual foi a dica que a gente deu? Usar o aplicativo para poder lembrar de beber essa água para poder criar esse hábito, né? Você vai criando aos poucos o hábito. Aí tem gente que diz assim, doutora, mas eu não gosto de água. O que eu faço? A gente pode ter alternativas. Uma delas é você fazer água saborizada. Como que é a água saborizada? Você coloca gotas de limão, hortelã,
Você pode colocar frutas cítricas como morango, frutas vermelhas, laranja, abacaxi, tá? Não é fazer suco dessas frutas, não, porque também não é para substituir a água por suco. Você vai apenas cortar em pedaços, colocar dentro junto com a água e você vai ingerir só a água, saborizada com aquele gostinho da fruta que você consome, que você gosta, tá? Outra opção é a água de coco também. A água de coco ela é menos calórica, tá? Ela tem menos carboidrato. As pessoas com diabetes podem sim tomar água de coco. A questão é que ela tem calorias, né? Então não é para substituir a água, que é o melhor líquido de hidratação, pela água de coco, mas é uma alternativa também de você ingerir, de se hidratar melhor. E nesse calor que a gente tá hoje, tomar uma aguinha de coco ali pós-exercício ajuda demais, é muito bom, tá? Outra alternativa, os chá, né? Sem adição de açúcar, tá? Tudo isso a gente tá falando sem adição de açúcar, viu? Chá também é uma alternativa para quem não gosta de água, para ajudar nessa hidratação do dia a dia, tá? Então, hidratar, eu me estendi um pouco mais na resposta dessa pergunta, porque hidratar é algo fundamental. Só para a gente terminar essa pergunta, de responder, 20% das queixas de consultório, às vezes de cansaço, tá? De falta de memória, pode ser pelo simples fato de não hidratar da maneira correta, porque o nosso cérebro é 76% líquido. 76% líquido. Então, precisa hidratar. Combinado? Nossa, falei demais. Espera aí, deixa eu ver que eu me perdi. Ainda tem as perguntas da caixinha. Vamos lá. A água, a Maria falando, doutora, moro na Paraíba. Aqui é muito grande, não gosto muito de tomar água. Olha só, a Maria já pode fazer essas dicas que a gente chegou. Paraíba, eu conheço João Pessoa, tá? Uma terra muito gostosa, muito bacana. Estou super feliz, pois vim de uma glicada de 17. Olha só a Mona Lisa, glicada de 17 em 2 anos, baixou para 6,6. Mona Lisa, comemore, parabéns, viu? Parabéns de verdade. Vamos lá, deixa eu ver, Gilda, doutora, tem hipotiroidismo, tenho que evitar certos alimentos? Não, tá? Não, vou responder, isso aí é um mito, tá certo? A pessoa com hipotiroidismo, que é quando a tireoide ela não produz a quantidade, só um parêntese, né? Não produz a quantidade suficiente de hormônio, precisa repor esse hormônio, que é um hormônio natural, que a gente compra na farmácia, tá? Tem vários nomes comerciais aí da levotiroxina, que é o hormônio que a gente repõe, no caso do hipotiroidismo. Não existe restrição de alimento, tá bom? Apesar disso ser muito divulgado aí. Fala um pouco sobre as vitaminas que podemos tomar, a Catiúcia tá pedindo. Vitaminas, na verdade, a gente precisa dosar, tá? A gente precisa dosar. Quando a gente tem uma alimentação saudável e balanceada, muitas dessas vitaminas, elas já vêm da alimentação. Algumas, como a vitamina D, elas vêm da exposição solar, né? Então, tem vitamina D aqui na nossa pele e a gente precisa fazer essa exposição solar. Como que faz a exposição solar? Nossa, eu falo muito, eu não vou conseguir responder as caixinhas de perguntas, mas eu não vou deixar de dar essa orientação. Como que a gente deve fazer a exposição solar? Então, na pele, a gente tem uma fonte natural de vitamina D, tá? Tá aqui na nossa pele. Pessoas que têm maior melanina, as pessoas que são negras, elas têm maior dificuldade por conta da melanina de ativar essa vitamina D natural. Mas como que a gente deve fazer essa exposição solar? Inclusive a vitamina D é uma das vitaminas que ajuda no sono, que ajuda no controle da glicose, prevenção de doenças cardiovasculares, melhora a imunidade, tem muitos estudos mostrando isso. E também já muito bem consagrada a importância da vitamina D juntamente com cálcio na parte óssea. Ok? Isso aí já é muito bem estabelecido, portanto, a necessidade de dosar e, se necessário, tá? Não é por conta própria, e se necessário, repor a vitamina D. Mas a vitamina D natural, ela tá aqui, ó, na nossa pele. Como que a gente vai fazer essa exposição? Você vai, primeiramente, passar o protetor, não precisa ser o corpo todo, você vai passar sempre o protetor solar no rosto, nessa região aqui de colo, onde a gente normalmente tem um pouco mais de sinais, às vezes expõe mais ao sol naturalmente.
Basta expor parte dos braços ou as pernas para ativar essa vitamina D natural, sem o protetor solar, tá? Senão as dermatologistas brigam com a gente com toda a razão. Qual é a quantidade? 15 minutos que você vai expor no horário entre 9 e 3 horas da tarde. Quando o sol está mais forte, você ativa de forma mais eficiente essa vitamina D nesse curto período de tempo de 15 minutos. Não é para ficar torrando no sol, não. Pelo amor de Deus, ainda mais nessa fase de verão, onde o sol está muito quente. Então, a gente precisa realmente ativar a vitamina D, mas também se proteger dessa exposição solar e não deve nem precisa ser de forma exagerada. Mas as outras vitaminas, inclusive a vitamina D, a gente precisa dosar. Então, dosou, precisou repor, repõe, tá? Não precisa ficar tomando polivitamínico, não precisa ficar enchendo o seu fígado, o seu organismo de coisas que você não precisa. Mona Lisa, deixa eu ver. Maria falando, Mona Lisa, a minha também era de 13, hoje está em 5,5. Parabéns, você está no caminho certo. Olha só que bacana, muito bacana aí o exemplo das meninas aqui hoje, tá? Que tinham glicadas muito altas, e é aquela coisa que a gente fala, a glicada de 7, é a de 10, 11, 12, 17, que era o caso da Mona Lisa, que não desistiu. Então, não desista. Quinta característica do diabetes tipo controlado, persista, tenha persistência nos seus cuidados, viu? Sou do sertão da Paraíba, minha Paraíba é muito linda mesmo, a Maria falando. Bacana, Paraíba agradece o elogio, que legal. Deixa eu ver aqui a pergunta, peraí que tem perguntas aqui. Deixa eu ver na caixinha. Deixa eu ver aqui. Olha que pergunta bacana aqui, deixa eu beber uma água para responder. Doutora, o pré-diabetes também pode causar os graves problemas do diabetes? Primeira coisa que a gente vai esclarecer é que as complicações do diabetes, né, elas existem sim, a gente não vai negar isso, tá? Porém, a gente vai trabalhar na prevenção, nos cuidados, tá? Então, quanto antes, né, o quanto antes a gente aceita, a gente cuida, a gente alcança o controle do diabetes, a gente tem menos essa possibilidade de complicações em relação ao diabetes. Inclusive, quando a gente melhora 1%, reduz 1% de hemoglobina glicada, a gente já reduz em torno de 30% a 34% a chance de eventos cardiovasculares. Então, assim, é uma construção, né? É um caminhar. Em relação ao pré-diabetes, que é uma fase inicial, né, como se fosse uma fase inicial ao desenvolvimento do diabetes, inclusive a principal complicação do pré-diabetes é desenvolver o diabetes depois. Por quê? Porque quando a pessoa tem o pré-diabetes, ela tem uma chance em torno de 25% a 50% de vir a desenvolver o diabetes se não agir, se não tiver os cuidados necessários, se não agir dentro da prevenção, tá? Nesse estágio de pré-diabetes, que é uma glicose que tá, como que a gente faz o diagnóstico do pré-diabetes? Quando você mede a sua glicose de jejum em duas situações diferentes, em 2 dias diferentes, a glicose tá entre 100 e 125, tá? Quando você faz o teste de oral de tolerância à glicose, que é aquele teste do líquido doce, e ela tá entre 140 e 199, quando você mede a sua hemoglobina glicada e ela está entre 5,7 e 6,4, a gente pode vir a dar o diagnóstico do pré-diabetes. Nessa fase de pré-diabetes, os estudos já mostram, sim, que a gente precisa cuidar, tá? Precisa cuidar tanto quanto o diabetes. Por quê? Porque pode vir, sim, a desenvolver algumas complicações, né? Que são relacionadas ao diabetes, mas que pode aparecer nesse estágio inicial. E na maioria das vezes, essas complicações, elas ocorrem em microvasos, são complicações que a gente fala, as microvasculares em relação ao diabetes, que são em retina, né? Mas a retinopatia que ocorre no pré-diabetes, normalmente ela é uma retinopatia leve, tá? Em rins, que pode dar um vazamento pequeno de proteínas também, que a gente chama de microalbuminúria, a gente faz essa dosagem anual de prevenção, tanto no diabetes quanto no pré-diabetes, né? E em alguns nervos também, tá? Na parte neurológica já pode ter algum sinal de neuropatia diabética. Então, é um estágio onde a gente merece e precisa, na verdade, cuidar, tá? O pré-diabetes, a gente precisa também cuidar dele.
E aí, como que a gente faz esses cuidados e muitas vezes que contribui para a reversão desse quadro de pré-diabetes? Mudança do estilo de vida. É a primeira orientação que a gente dá, né? Tanto para quem tem o pré-diabetes quanto para quem tem o diabetes, é mudança do estilo de vida. E envolve, né, os pilares do DTC, do diabetes tipo controlado, que são vários, né? Vou citar alguns aqui: exercício, alimentação, gerenciamento de estresse, hidratação, sono regular, intestino equilibrado, automonitoramento, acompanhamento médico regular, tá? Ter uma endócrino para chamar de sua, né? Então, tudo isso são pilares do diabetes tipo controlado, tá? Que precisam ser realizados dentro do pré-diabetes também, por conta desses cuidados necessários. Existe a possibilidade também, nesse estágio do pré-diabetes, de se usar a metformina, que é o tratamento medicamentoso mais utilizado nessa fase inicial do pré-diabetes. Então, a metformina, ela ajuda muito aqui a melhorar a resistência insulínica, que é o que está, na verdade, a resistência insulínica é a causa de tudo isso. E muitas vezes essa resistência insulínica vem do quê? Do excesso de peso. Tá? Na maioria das vezes vem do excesso de peso. Então, cuidar do peso, controle da resistência insulínica, controle da glicose. É simples, mas não é fácil, porém é possível, né? Então, procure ajuda nesses cuidados para que possa, sim, controlar essa glicose e, em alguns casos, reverter esse pré-diabetes, tá? Vamos ver, deixa eu ver outra pergunta aqui da caixinha de perguntas para a gente poder responder. Esse aqui já foi. Aqui, ó. Quanto tempo reverter o pré-diabetes? Quanto tempo para reverter o pré-diabetes? Isso depende também, né? Depende desses cuidados que você estabelece, depende de se está usando alguma medicação para isso, depende do controle do peso, que é a principal medida que a gente deve fazer para reverter o pré-diabetes, é controle de peso. 10 a 15% de perda de peso corporal influencia já ajuda nesse equilíbrio, tá? Nessa reversão. E normalmente a gente considera a reversão do pré-diabetes quando a pessoa consegue ter uma hemoglobina glicada abaixo no pré-diabetes, tá? Abaixo de 5,7 sem usar remédios para isso, né? Então, com persistência, com consistência nesses cuidados, baseado em perda de peso, tá? Isso durante pelo menos 3 meses, né? 3 a 4 meses, que é o tempo da hemoglobina glicada. Deixa eu responder aqui, eu tô me estendendo hoje muito. Deixa eu responder qual é a última pergunta aqui da caixinha, tá? Quem tem diabetes e colesterol está um pouco alterado, pode comer ovo no café da manhã todos os dias? Então, colesterol e diabetes. O colesterol é a hipercolesterolemia, né? É uma das condições associadas ao diabetes, tá? Inclusive, a gente precisa, sim, fazer o controle do colesterol, assim como o controle da pressão, o controle do peso, o controle de gordura no fígado, que são doenças relacionadas ao diabetes, né? E tem muito essa polêmica do ovo, né? Pode, não pode comer ovo? O ovo, ele é sempre tá sempre aí nas notícias, né, em relação aos cuidados com a saúde. Eu falo que o ovo, ele é uma proteína, né, uma proteína animal, é uma proteína barata, né, é de fácil acesso, é prático também, é rápido e é saudável sim, tá? Então o ovo, ele pode ser consumido, a gente sabe que o ovo, ele tem uma quantidade de colesterol, é uma gordura boa da gema do ovo, né, da partezinha amarela do ovo, tem essa gordura. E como qualquer alimento saudável, não deve ser consumido em excesso. Mas olha só, se a pessoa é portadora de diabetes, tem um colesterol um pouco alterado, está fazendo os cuidados no todo, não é um ovo no café da manhã que vai prejudicar esse cuidado. Muito pelo contrário. Inclusive, se a pessoa consegue substituir carboidratos refinados por um ovo no café da manhã, ou então colocar o ovo dentro do carboidrato refinado, reduzindo quantidade, melhorando a qualidade dessa alimentação, isso vai ajudar nos cuidados, tá? Então, assim, não é um alimento, não existe um alimento único que vai lhe prejudicar, que é demônio, né, que não pode, que isso, que aquilo, não precisa ter essa restrição, tá? Não é um alimento único que vai fazer o controle ou não da sua glicose, é um contexto.
Olha só, é um contexto. Quando a gente fala, por exemplo, do pão, o pão, às vezes a pessoa diz, ai meu Deus, ontem eu atendi na telemedicina um paciente lá de Portel. Ele disse, doutor, eu tenho que cortar o pão. Porque o pão é isso, é aquilo, não sei o que, e tudo, tá. O pão, a gente fala sempre do pão aqui, porque ele é um querido nosso e ao mesmo tempo as pessoas acham que é um... tanto é querido quanto é um inimigo. Tem essa contradição do pão, né? Mas o pão, veja que o pão, dentro de uma dieta, por exemplo, de 1.500 calorias, o pão ele tem em torno de 150. O pão ele representa 10% da dieta de 1.500 calorias. Normalmente as pessoas fazem para controle de peso, 1.200, 2.000, depende da sua meta calórica. Mas numa dieta de 1.500 calorias, o pão ele representa 10% só nisso. E os outros 90%, aonde que estão? Então, assim, não existe, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, não existe alimento anjo, nem alimento demônio, tá? O que existe é um equilíbrio dentro da alimentação, o que existe é uma consistência. A alimentação, é melhor você ter consistência do que você ter perfeição, tá? Fuja das dietas restritivas, fuja das dietas que você não se sente bem, que não te geram bem-estar, tá? Na sua vida, na sua saúde, tá? Fuja de orientações muito assim voltadas para restrição, voltadas para o lado estético, voltada para uma saúde que não lhe representa, né? Trate seu corpo, se trate com gentileza, tá certo? E quando a gente fala em alimentação, isso é muito importante. Se tratar com gentileza, entenda que a alimentação, ela não é somente o que você come, quanto você come, o horário que você come, que isso é importante sim, mas também é importante como que você come, como que você está cuidando, como que é o trato com o seu alimento, como que você se julga ou não ao comer um alimento XYZ, tá? Procure entender melhor essas emoções em relação ao alimento, entendeu? Porque isso é muito importante você prestar atenção no como você come. Inclusive, a gente já fez uma live também sobre isso, é algo que a gente pode sempre revisitar, porque é importante sim, tá? Então, a pessoa, não vamos demonizar o ovo, nem qualquer alimento aí dentro do contexto. Oi, gente, eu tô precisando terminar a live. Olha que coisa maravilhosa, tanta pergunta, tantos comentários aí maravilhosos, viu? Qualquer coisa, deixa suas perguntas na caixinha de perguntas que a gente vai respondendo aos poucos no Stories, tá? Muito obrigada a todos aí que acompanharam a nossa Quinta do Diabetes de hoje, mandaram muitos coraçõezinhos aí, viu? Agradeceram, obrigada, tá? Essa interação aqui é uma mão dupla também, viu? Eu fico muito feliz que esteja ajudando, que o nosso conteúdo gratuito esteja ajudando você a descomplicar o diabetes, a viver sem restrições, tá? Porque isso é uma missão que a gente tem e é muito importante a gente se valorizar dentro desses cuidados, a gente aprender algo novo, a gente ensinar as pessoas também. Então, gratidão, obrigada, viu? Uma ótima quinta-feira a todos. Lembrando, quem ainda não se inscreveu na jornada do diabetes tipo controlado, o link de inscrição tá na nossa bio, tá? Então participem, chame as pessoas que você ama, as pessoas que você também não gosta muito, mas que você quer ajudar, viu? Vamos juntos nesse trabalho, nessa missão de descomplicar o diabetes e viver sem restrições, viu? Bom dia a todos aí e vamos em frente. Tchau, tchau.